Bom dia, pessoal do terceiro ano, aula de História da Arte. A gente vai tratar sobre futurismo, uma das correntes do modernismo, tá? Nós tratamos sobre outras anteriormente, né? Sobre expressionismo, impressionismo, e agora a gente vai tratar sobre futurismo. Antes também o surrealismo, perdão, também esqueci de falar, tá? E esse futurismo é um movimento literário e artístico iniciado na Itália, tá? No início do século passado. O grande nome a princípio foi o Filippo Marinetti, né? Esse é o cara que inicia o futurismo lá em 1909 na Itália. Um poeta italiano que escreveu o Manifesto Futurista, né? Fez parte dessa primeira vanguarda, tá? Então, quais são as características do futurismo? Ela desvaloriza a tradição e o moralismo. Tudo que é moralmente correto incomoda nessa época. Então eles batem na tradição do moralismo, entendendo ser uma hipocrisia, uma manutenção de uma ordem social que não interessa. Valoriza o desenvolvimento industrial e tecnológico, né? A gente está vivendo aí os avanços da industrialização, o desenvolvimento da tecnologia e a perspectiva no campo filosófico do positivismo, ainda do positivismo, entendendo que a ciência e a tecnologia trariam avanços a todos os campos das relações humanas, tá? Entendiam a propaganda como a principal forma de comunicação. E isso transparece na estética futurista, né? Essa estética propagandista, como se fosse uma grande campanha publicitária. O uso de onomatopeias, né? Os sons simbolizando as máquinas, especialmente, aparecem nas poesias muito claramente, né? O uso de frase fragmentada para mostrar velocidade, é como se a frase fosse interrompida e retomada porque a pessoa está correndo, tá? Porque o trem está correndo. Então sempre passar essa visão de velocidade. E cores vivas e contrastantes entre si, tá? Para chamar a atenção, para chocar. Sobrepunham imagens, traços, colocavam pequenas deformações para colocar uma imagem de dinamismo, de movimento. As coisas têm que estar sempre em dinamismo, sempre em movimento, não pode parar. Isso é um marco da modernidade, tá? E o futurismo carrega isso muito fortemente. Bom, na Itália, o futurismo ganhou grande notoriedade, né? E o fascismo teve grande influência. A gente está falando aí do movimento fascista de Benito Mussolini, que ascende ao poder na década de 20, no princípio da década de 20, 1923, né? E exaltava essa questão do desenvolvimento industrial, do desenvolvimento tecnológico, mas subordinada a um Estado centralizador, né? Havia um culto à personalidade do líder. Mussolini era entendido como Duce, um líder supremo, né? Perseguições a grupos indesejados, havia sim traços de antissemitismo, ou seja, perseguição aos judeus, embora em menor escala. Então vai resultar ali no movimento, na participação da Itália na Segunda Guerra Mundial ao lado dos nazistas. Hitler e Mussolini eram muito chegados. Isso influencia a arte futurista, que exaltava essa questão da modernização, desse nacionalismo italiano exacerbado na época, extremamente excessivo, tá? Então, os principais artistas plásticos futuristas da época, o Luigi Russolo, Umberto Boccioni e o Carlo Carrà, tá? São nomes que vão aparecer com frequência. Na Rússia, por sua vez, na época era a União Soviética, teve grande influência do socialismo, tá? Que mais tarde resultaria na ditadura stalinista, né? Stalin perseguindo opositores políticos, pessoas que participaram do processo de revolução também na Rússia, ao lado de Trotsky, de Lenin, que foram os cabeças da revolução. Caras como Bukharin e Zinoviev acabam mortos por Stalin, assim como nós tivemos ali o excelentíssimo Trotsky morto com um picagelo na nuca no México em 39, perdão. Então, também foi um movimento brutal, embora por vertentes ideológicas muito diferentes, né, havia muitas práticas semelhantes. E como esses movimentos ganham características totalitárias, ou seja, eles afetam todos os âmbitos da vida cotidiana, eles também influenciaram a arte. O fascismo fez isso na Itália e o socialismo fez na União Soviética. Por sua vez, o futurismo, que exaltava essa questão da modernização, é influenciado por isso, porque a União Soviética tinha esse discurso voltado para a exaltação da modernização tecnológica que eles estavam implantando, tá? Então, após a Revolução Russa de 17,
grande influência no futurismo, e o Vladimir Mayakovsky, um dos maiores poetas da história, é um dos exemplos dos futuristas que mostrava muito o cotidiano da população, tá? Então ele se aproxima muito do povo, né? O Mayakovsky tem esse perfil de mostrar o cotidiano do povo soviético. E no Brasil? Bom, nós tivemos no Brasil uma profunda ligação com a Semana de Arte Moderna de 22, né? A Anita Malfatti foi a grande referência e Oswald de Andrade também entra nas referências do futurismo, tá? Aqui no Brasil. Então eles entraram em contato com artistas italianos, né? Com Marinetti, que fez o Manifesto Futurista, e incorporaram muitas dessas ideias, clamando inclusive pela necessidade de modernização do Brasil, pela promessa da tecnologia como ponto de melhora para a vida cotidiana, e isso vai aparecer na Semana de Arte Moderna de 22 com bastante frequência. Então, alguns artistas, gente, que são futuristas estão nas artes plásticas, primeiro os estrangeiros, tá? Nós temos aí Umberto Boccolini, Luigi Russolo, um dos mais importantes, o Carlo Carrà, né? O Antônio Santillia, muito importante, Giacomo Balla. Nós temos o Primo Conti, esse uma das grandes referências, Fortunato De Pero. Nós temos na literatura o Mayakovsky, o Vladimir Mayakovsky, soviético, o Filippo Tommaso, italiano, né? O Emily Verhaeren, que é um belga, Fernando Pessoa, esse é cobradíssimo, tá? Nos vestibulares, livro de Desassossego e tantos outros, grande referência da literatura portuguesa, tá? E João Salvador Papacete, que é um poeta espanhol, também muito cobrado, tá? Os artistas futuristas brasileiros, nós temos a Anita Malfatti, desenhista brasileira, pintora muito importante, e na literatura o Oswald de Andrade, que além de escritor era dramaturgo, também estava voltado no teatro. Ao fim dos slides que eu mandei aí, vocês vão ter algumas gravuras, tá? Para vocês verem essa ideia do dinamismo, né? Da necessidade do movimento da modernização. Elementos marcantes que vocês vão observar aí. Esses slides foram feitos até por uma aluna minha, foram muito bons e por isso que eu utilizo. Grande abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem, façam os exercícios que eu mandei no caderno. Tchau, tchau.